meu marido fingiu a própria morte para recomeçar com sua secretária. Fiquei de luto até que o diretor do crematório ligou e disse: Senhora, não há corpo neste caixão, apenas um bilhete. Meses depois, ele ligou apavorado ao perceber que eu havia herdado tudo legalmente, inclusive a casa da mãe dele, onde eles estão escondidos. O telefone tocou exatamente às 15h47 de uma terça-feira. Lembro-me daquela época porque fiquei olhando para o relógio da cozinha, contando os minutos até conseguir me servir uma taça de vinho sem me sentir culpado por beber à tarde. 3 semanas se passaram desde o funeral de Michael, e eu ainda estava vivendo cada dia como se estivesse debaixo d'água. Tudo abafado e distante. Senhora Patterson, este é Gerald Henderson do crematório Peaceful Rest. Sua voz tinha um tremor estranho que imediatamente me deixou nervoso. Preciso falar com você sobre os preparativos do seu marido. Você poderia vir hoje? Algo em seu tom fez meu peito apertar. Há algum problema com as cinzas? Achei que já tínhamos conversado que eu ainda não estava pronto para coletá-las. Senhora, acho que seria melhor se falássemos pessoalmente. Isso é bastante incomum. 20 minutos depois, sentei-me em frente ao Sr. Henderson em seu escritório estéril, cercado por panfletos sobre luto, aconselhamento e descanso eterno. Ele ficava ajeitando a gravata, um hábito nervoso que me lembrava de Michael quando ele estava prestes a dar más notícias sobre nossas finanças. Percebi a ironia de estar pensando no meu marido supostamente morto enquanto estava sentada em uma funerária. Senhora Patterson, estou neste ramo há 32 anos e nunca vi nada parecido. Ele abriu uma pasta de papel pardo com as mãos trêmulas. Quando fomos concluir a cremação do seu marido, descobrimos que o caixão estava vazio. Completamente vazio, exceto por isso. Ele deslizou um pedaço de papel dobrado sobre a mesa. Meu nome estava escrito do lado de fora com a caligrafia característica de Michael, o mesmo pergaminho que eu via em listas de compras e cartões de aniversário há 15 anos. O papel parecia comum entre meus dedos, mas segurá-lo era como tocar em um fio desencapado. Não entendo, sussurrei, embora parte de mim já estivesse começando a compreender algo terrível. Senhora Patterson, não havia corpo naquele caixão. Alguém colocou este bilhete onde seu marido deveria estar. Meus dedos tremiam enquanto eu desdobrava o papel. As palavras de Michael flutuavam diante dos meus olhos, escritas com a tinta azul da caneta que ele sempre guardava no bolso da camisa. Minha querida Rebecca, quando você ler isto, Sandra estará convencida de que estou morto e enterrado. A dor a consumirá por meses, dando-nos a cobertura perfeita para recomeçar. Já transferi o dinheiro das nossas contas conjuntas. E quando a casa da minha mãe se tornar oficialmente minha por herança, teremos tudo o que precisamos para nosso novo começo. De qualquer forma, Sandra nunca prestou atenção às nossas finanças. Ela nunca vai suspeitar que o dinheiro do seguro de vida e a venda de propriedades financiarão nosso novo começo. Deixei-a lamentar a morte do homem que ela achava que conhecia enquanto construímos a vida que merecemos. Para sempre seu, Michael. As paredes do escritório pareciam se fechar ao meu redor. Cada palavra parecia um golpe físico, mas me forcei a lê-la 2 vezes, depois 3 vezes. Michael não morreu naquele acidente de carro. Ele orquestrou tudo, planejou cada detalhe enquanto eu fazia os preparativos do funeral e aceitava caçarolas dos vizinhos. Senhora Patterson, a senhora está bem? Devo ligar para alguém? A voz do Sr. Henderson parecia distante. Eu estava me lembrando do funeral com o caixão fechado, e de como o parceiro dentista de Michael, Dr. Williams, insistiu que os ferimentos eram graves demais para serem vistos. Pensei em Rebecca, sua secretária de 28 anos, com seu sorriso ensaiado e o jeito como ela tocava o braço de Michael quando pensava que ninguém estava olhando. Ela estava no funeral, enxugando os olhos com lenços de papel e aceitando condolências pela perda de um chefe tão maravilhoso. Senhora Patterson, o acidente de carro, consegui dizer. O relatório policial mencionou danos extensos. Sim, senhora. O veículo ficou completamente destruído, mas parece. Ele pigarreou, desconfortável. Parece que seu marido não estava no carro quando o carro caiu. O alcance total do engano de Michael começou a se cristalizar. Ele encenou a própria morte, deixou que eu planejasse seu funeral, me observou lamentar enquanto ele se escondia em algum lugar com sua secretária. Cada lágrima que derramei,
Cada noite sem dormir, cada momento de perda angustiante foram orquestrados pelo homem em quem confiei minha vida. Mas quando o choque inicial passou, outra coisa começou a tomar seu lugar. Algo mais frio e calculista que a tristeza. Reli a nota, focando em detalhes diferentes dessa vez. A desconsideração casual de Michael em relação à minha inteligência. Sua suposição de que eu permaneceria alheio à nossa situação financeira. Sua confiança de que eu simplesmente aceitaria sua morte e seguiria em frente enquanto ele aproveitava os frutos do nosso casamento de 15 anos com outra mulher. Ele me subestimou completamente. Sr. Henderson, o senhor disse que a casa da mãe dela seria oficialmente dele por herança. Quando a mãe do Michael faleceu, ele consultou seus arquivos. Dorothy Patterson morreu há 6 meses. A herança já deveria ter sido quitada. 6 meses. Michael estava planejando isso há pelo menos 6 meses, provavelmente mais. Enquanto eu cuidava de sua mãe moribunda, levando sopa para ela e sentando ao lado de sua cama, ele calculava como usar a morte dela como parte de seu plano de fuga. A traição se tornava mais profunda a cada revelação. O que acontece agora? Perguntei. Bem, senhora, precisamos entrar em contato com as autoridades. Isso parece ser fraude de vários tipos. Fraude de seguros, certamente, e possivelmente outros. Assenti lentamente, mas minha mente estava correndo em uma direção diferente. A morte legal de Michael foi processada. Sua certidão de óbito já foi protocolada no estado. A Previdência Social foi notificada. As companhias de seguros começaram suas investigações. Aos olhos da lei, Michael Patterson estava oficialmente morto, o que significava que eu era oficialmente sua viúva, o que significava que eu tinha direito legal a tudo o que ele possuía, incluindo a casa de sua mãe, onde eu suspeitava que ele e Rebecca estavam brincando de casinha, completamente alheios ao fato de que seu refúgio romântico agora me pertencia. Senhora Patterson, devo contatar a polícia? Olhei para o Sr. Henderson e, pela primeira vez em 3 semanas, senti algo além de uma tristeza devastadora. Senti os sinais de algo muito mais perigoso. Ainda não, eu disse cuidadosamente. Preciso de um tempo para processar isso, para entender toda a extensão do que ele fez. O que eu não disse a ele foi que eu já estava começando a entender exatamente o que Michael tinha feito. E o mais importante, eu estava começando a entender o que faria a respeito. Dobrei o bilhete e coloquei-o na bolsa. Obrigado por me ligar, Sr. Henderson. Entrarei em contato para discutir os próximos passos. Caminhando em direção ao meu carro, senti o peso das palavras de Michael na minha bolsa. Mas em vez de me esmagar, aquele peso parecia munição. Ele me entregou a arma perfeita contra ele, envolta em sua própria arrogância e selada com sua própria letra. Michael achou que tinha enganado todo mundo, principalmente eu. Ele estava prestes a descobrir o quão errado ele poderia estar. Na manhã seguinte à minha revelação no crematório, fiquei em frente ao espelho do meu quarto aplicando rímel com mãos firmes. A mulher que me olhava usava o mesmo vestido preto que eu usei no funeral de Michael, mas algo fundamental mudou da noite para o dia. Eu não era mais a viúva devastada que todos esperavam ver. Eu era uma atriz me preparando para a performance mais importante da minha vida. O escritório do nosso advogado de família ocupava o 2º andar de um edifício vitoriano no centro da cidade, o mesmo lugar onde Michael e eu assinamos nossos testamentos 5 anos antes. Subindo aquelas escadas familiares, pratiquei minha respiração, permitindo apenas o tremor suficiente em minha voz para soar autenticamente frágil. Sandra, minha querida, como você está? Robert Caldwell cuidava de nossos assuntos jurídicos há mais de uma década. Sua expressão preocupada era genuína enquanto ele me guiava até a cadeira de couro em frente à sua mesa de mogno. Peguei um lenço de papel na bolsa e enxuguei os olhos. Alguns dias são mais difíceis que outros. Estou tentando ser forte, mas resolver os problemas do Michael parece tão opressor. Claro que sim. É por isso que estou aqui para ajudar você nesse processo. Ele abriu uma pasta grossa etiquetada com o nome de Michael. Agora, vamos começar com as preocupações imediatas. Precisamos transferir as escrituras dos imóveis, atualizar a titularidade das contas e garantir que você tem acesso a tudo a que tem direito como viúva dele. Quando Robert começou a explicar os procedimentos legais, ouvi com a atenção concentrada de alguém que estava decorando seu roteiro.
Cada documento que ele me mostrou, cada número de conta que ele mencionou, cada descrição de propriedade que ele leu em voz alta foram arquivados em minha mente como evidências em um caso criminal. Eu não fazia ideia de que Michael possuía imóveis para alugar, eu disse. Surpresa genuína coloriu minha voz quando Robert me mostrou as escrituras de 3 edifícios em condados vizinhos. Ah, sim. Ele adquiriu isso nos últimos anos. Seu marido é um baita investidor. A renda do aluguel deve lhe proporcionar um suporte constante durante este momento difícil. 3 propriedades das quais eu nunca tinha ouvido falar. Renda de aluguel que nunca havia aparecido em nossas discussões sobre orçamento doméstico. Michael estava vivendo uma vida dupla financeiramente, e só agora eu estava percebendo toda a extensão de seu engano. Mas a cada revelação, senti minha vantagem estratégica ficando mais forte. E as contas de investimento dele? Perguntei, mantendo minha atitude de viúva vulnerável enquanto catalogava internamente cada ativo. Robert retirou mais papelada. Várias contas em diferentes empresas. Ele era bastante diversificado. Algumas delas mostram atividade recente, embora eu não tenha certeza do porquê ele estaria movimentando dinheiro tão perto de. Ele fez uma pausa delicada. Bem, antes do acidente. Atividade recente. O dinheiro circulou pouco antes de sua morte encenada. Michael vinha sistematicamente preparando sua fuga financeira, mas em sua arrogância, ele deixou um rastro de papel que agora levava diretamente a mim. Também é preciso considerar o patrimônio da mãe dele, continuou Robert. A casa de Dorothy e os bens restantes foram legalmente transferidos para Michael há 6 meses, o que significa que agora pertencem a você. Senti meu pulso acelerar, mas mantive minha expressão apropriadamente triste. A casa da Dorothy. Não fui lá desde o funeral. Deve estar vazia. Na verdade, Robert franziu a testa para suas anotações. As concessionárias de serviços públicos mostram que há serviço ativo naquele endereço. Alguém está fazendo manutenção na propriedade. Talvez Michael tenha contratado um zelador antes de morrer. Um zelador. Se ao menos Robert soubesse o quão precisa era essa avaliação, embora não da maneira que ele imaginava. Michael e Rebecca estavam de fato cuidando da propriedade. Minha propriedade. Eu provavelmente deveria visitar esse lugar em breve, eu disse cuidadosamente. Certifique-se de que tudo esteja seguro. Excelente ideia. Aliás, preciso atualizar todas as escrituras de propriedade para que reflitam a sua titularidade. Procedimento padrão após a morte do cônjuge. Nas 2 horas seguintes, Robert me mostrou o inventário completo dos bens de Michael. Com cada documento assinado e cada escritura transferida, senti o equilíbrio de poder mudando ainda mais a meu favor. A fuga cuidadosamente planejada de Michael inadvertidamente me deu o controle de todo o seu mundo financeiro. Tem mais uma coisa, disse Robert, pegando uma última pasta. A pólice de seguro de vida do Michael. A seguradora precisará concluir a investigação antes de liberar os fundos. Mas, como seu beneficiário, você deve estar ciente do processo. Seguro de vida, mais uma peça do quebra-cabeça de Michael se encaixando. Ele contava com esse dinheiro como parte de seu recomeço com Rebecca, nunca imaginando que financiaria minha resposta à sua traição. Ao sair do escritório de Robert, senti o peso do conhecimento me envolvendo como uma armadura. Michael possuía muito mais do que eu imaginava, e agora tudo era legalmente meu. Mas eu precisava de mais informações sobre sua situação atual antes de dar o próximo passo. Minha primeira parada foi o consultório odontológico onde Rebecca trabalhou. O Dr. Williams, parceiro de Michael, me cumprimentou com a mesma expressão simpática que eu estava acostumado a ver. Sandra, que gentileza sua passar por aqui. Ainda estamos todos processando a perda do Michael. Queria agradecer pessoalmente a Rebecca pelo apoio durante esse momento difícil, eu disse, notando como a expressão do Dr. Williams mudou ligeiramente. Ela está aqui hoje? Na verdade, Rebecca pediu licença prolongada. Ela disse que perder Michael foi particularmente difícil para ela, dada a proximidade com que trabalhavam juntos. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ela mencionou que precisava de tempo para processar tudo. Processando tudo. Que maneira delicada de descrever a celebração da morte falsa bem-sucedida do seu amante enquanto lamenta publicamente sua suposta morte. Você sabe quando ela pode voltar?
Eu adoraria mandar um bilhete para ela. Não tenho certeza. Ela disse que talvez nem volte. Muitas lembranças aqui tornariam difícil seguir em frente. Muitas lembranças de ter tido um caso com seu chefe. Sem dúvida. Rebecca havia queimado suas pontes no consultório odontológico. Outra indicação de que ela e Michael estavam confiantes de que sua nova vida seria permanente. Naquela tarde, passei pela casa de Dorothy pela primeira vez desde seu funeral. A modesta casa de 2 andares ficava em uma rua tranquila, ladeada por carvalhos, e parecia perfeitamente normal vista de fora. Mas sabendo o que eu sabia agora, cada detalhe ganhava um novo significado: marcas de pneus recentes na entrada da garagem, cortinas que não estavam lá durante os últimos meses de Dorothy, um pequeno jardim que alguém estava cuidando. Michael e Rebecca se sentiram em casa na casa da falecida mãe dele. Sem ter a mínima ideia de que agora eu era dono de cada centímetro quadrado daquele refúgio romântico. Sentado no meu carro do outro lado da rua, observei sinais de movimento. Uma sombra passou por uma janela do andar de cima. Alguém definitivamente morava lá, provavelmente acreditando que estava seguro e sem ser detectado em seu refúgio perfeito. Sorri pela primeira vez desde que descobri a traição de Michael. Eles achavam que estavam escondidos, protegidos e financeiramente seguros. Eles não tinham ideia de que seu santuário havia se tornado minha propriedade, que seu refúgio agora era minha arma e que seu plano perfeito havia me dado tudo o que eu precisava para destruir a nova vida que eles pensavam ter construído. A lei da viúva enlutada cumpriu seu propósito. Agora era hora de começar a apresentação real. Na manhã seguinte, liguei para a Secure Home Solutions, uma empresa local com excelentes avaliações e reputação de discrição. Quando a recepcionista perguntou sobre minhas necessidades de segurança, pratiquei o tom cansado que havia aperfeiçoado nos últimos dias. Recentemente herdei a casa da minha sogra depois de perder meu marido, e preciso garantir a propriedade. Houve algumas preocupações sobre arrombamentos no bairro. Claro, senhora, podemos agendar uma avaliação para amanhã à tarde. Você encontrará nossos técnicos lá? Na verdade, eu preferiria que você pudesse lidar com isso sozinho. Ainda estou tendo dificuldades para visitar lugares que guardam tantas lembranças. Fiz uma pausa para causar efeito. Basta trocar todas as fechaduras e instalar um sistema de segurança abrangente. Precisarei de acesso remoto para poder monitorar a propriedade de casa. Em 24 horas, eu tinha cobertura de vigilância completa da casa de Dorothy e todas as chaves de todas as portas. A equipe de instalação trabalhou eficientemente durante a tarde, quando, com base em minha observação anterior, Michael e Rebecca normalmente saíam para fazer compras ou recados. Naquela noite, servi-me uma taça de vinho e abri o aplicativo de segurança no meu telefone. A casa parecia silenciosa até por volta das 8h30, quando os faróis iluminaram a câmera frontal. Um pequeno sedã azul parou na garagem, o carro de Rebecca, de acordo com minha pesquisa no consultório odontológico. Observei fascinado enquanto Michael se aproximava da porta da frente, com a chave na mão. Ele o inseriu, girou e nada aconteceu. Ele tentou novamente, balançando a maçaneta com frustração crescente. Rebecca se juntou a ele, e eu pude ver a conversa animada através da visão noturna da câmera, embora não conseguisse ouvir suas palavras. Eles foram até a porta dos fundos e depois até as janelas, testando cada uma delas sistematicamente. A linguagem corporal de Michael ficava mais agitada a cada tentativa fracassada. Por fim, Rebecca pegou o telefone, provavelmente ligando para um chaveiro, enquanto Michael ficou parado com as mãos na cintura, olhando para a casa que de repente se tornará uma fortaleza contra ele. A ironia era deliciosa. Michael foi trancado do lado de fora da casa de sua mãe por sua suposta viúva em luto, e ele não tinha nenhum recurso legal para reclamar sobre isso. Na semana seguinte, comecei a segunda fase do meu plano. Liguei para o departamento de inspeção de construção da cidade explicando que havia herdado uma propriedade e queria garantir que tudo estivesse de acordo com o código antes de decidir se alugaria ou venderia. Precisaremos agendar inspeções elétricas, hidráulicas e estruturais, explicou o balconista. Podemos acessar a propriedade na quinta-feira de manhã? Com certeza. Acredito que pode haver alguém verificando a casa de vez em quando, talvez um vizinho com uma chave reserva. Se alguém estiver aí, explique que essas são inspeções de rotina ordenadas pelo novo proprietário. A manhã de quinta-feira trouxe o primeiro teste real da minha estratégia.
Através das câmeras de segurança, vi Michael e Rebecca correndo quando a campainha tocou pontualmente às 9 horas. O inspetor elétrico ficou pacientemente na varanda da frente enquanto o caos acontecia lá dentro. Rebecca pegou roupas e itens pessoais e os colocou em sacolas. Michael freneticamente cobriu as evidências de sua habitação. Pratos, medicamentos, qualquer coisa que possa indicar ocupação recente. Eles escaparam pela porta dos fundos no momento em que o inspetor começou a andar pelo perímetro da casa. Por 20 minutos, observei-os encolhidos atrás do galpão do jardim, esperando o fim da visita oficial. Rebecca parecia prestes a chorar enquanto Michael continuava checando seu telefone obsessivamente. O inspetor de encanamento chegou na sexta-feira, seguido por um engenheiro estrutural na segunda-feira. Cada visita os levava à mesma rotina frenética de esconder evidências e escapar pelos fundos. O refúgio romântico deles estava se tornando uma fonte constante de estresse e paranoia. Mas meu golpe de mestre veio quando entrei em contato com as empresas de serviços públicos de Dorothy. Estou liquidando o patrimônio da minha sogra e preciso atualizar os acordos de serviço, expliquei a cada representante de atendimento ao cliente. Dorothy Patterson faleceu há 6 meses e seu filho Michael morreu recentemente em um acidente. Sou a nora sobrevivente e preciso suspender os serviços até decidir o que fazer com a propriedade. Sinto muito pela sua perda, senhora. Podemos suspender o serviço imediatamente. Obrigado. Agradeço sua compreensão neste momento difícil. Na tarde de quarta-feira, a casa de Dorothy não tinha eletricidade, água ou gás. Através das minhas câmeras de segurança, vi Michael acionar interruptores de luz repetidamente, sua confusão evidente até mesmo nas imagens granuladas. Rebecca tentou a torneira da cozinha e depois as torneiras do banheiro, ficando mais agitada a cada tentativa frustrada. Naquela noite, eles acenderam velas e usaram lanternas. Seu santuário romântico se transformou em uma situação de sobrevivência. Observei Michael ao telefone, provavelmente ligando para empresas de serviços públicos e sendo informado de que o serviço havia sido suspenso a pedido do proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel, eu. Na sexta-feira de manhã, entrei em contato com Margaret Thornton, a corretora imobiliária mais bem-sucedida da cidade. Seu estilo de marketing agressivo e sua grande rede de potenciais compradores a tornaram perfeita para meus propósitos. Tenho uma propriedade herdada que preciso vender rapidamente, expliquei durante nossa consulta por telefone. É uma linda casa de 2 andares, mas não consigo mantê-la depois de perder meu marido e minha sogra recentemente. Eu entendo perfeitamente, querida. A tristeza pode fazer com que certos lugares pareçam opressores. Terei o anúncio ativo na segunda-feira e posso começar a exibi-lo imediatamente. Isso seria maravilhoso. Confio totalmente no seu julgamento sobre preços e exibições. A placa de à venda apareceu na manhã de terça-feira. Um farol vermelho brilhante visível de todas as janelas da casa de Dorothy. Através das minhas câmeras, vi Michael descobri-lo durante o que parecia ser um reconhecimento matinal do bairro. Ele ficou paralisado na calçada, olhando fixamente para a placa como se ela pudesse desaparecer se ele olhasse por tempo suficiente. Seu telefonema naquela tarde foi frenético, a julgar pelo seu andar e gestos. Rebecca se juntou a ele na sala de estar, e a conversa ficou cada vez mais animada. Ela apontou para o jardim da frente, onde estava a placa, e então levantou as mãos, aparentemente exasperada. Na quinta-feira, Margaret agendou a primeira exibição. Observei um jovem casal percorrer a casa com evidente interesse, completamente alheio ao fato de que os ocupantes ilegais da casa estavam escondidos na área de serviço do porão. A exibição durou 45 minutos, durante os quais Michael e Rebecca permaneceram espremidos em seu esconderijo, provavelmente com medo de fazer qualquer barulho que pudesse revelar sua presença. Mais exibições ocorreram ao longo da semana. Cada um deles os forçava a se esconder em lugares cada vez mais criativos e em períodos mais longos de ocultação desconfortável. A casa dos seus sonhos estava se tornando um pesadelo de vigilância e medo constantes. Durante todo esse tempo, mantive minha performance de viúva perfeita para o mundo exterior, enquanto saboreava a cada momento de seu crescente desespero. As câmeras de segurança se tornaram meu sistema de entretenimento, mostrando-me um documentário em tempo real da vida cuidadosamente planejada de Michael, que se desintegrava no caos. Ele queria me fazer sentir impotente e abandonada. Em vez disso, ele se tornou um prisioneiro em seu suposto refúgio.
Embora eu tivesse todas as chaves para sua liberdade, a situação não tinha mudado tão cedo. Elas foram completamente reconstruídas comigo como arquiteto. A guerra psicológica aumentou quando fiz minha primeira ligação para o Departamento de Fiscalização do Condado. Descobri que, como proprietário de um imóvel lidando com ocupação não autorizada, eu tinha vários meios legais para criar pressão sem confrontar a situação diretamente. Estou preocupada com meus bens herdados, expliquei à policial Martinez, uma mulher compreensiva que já havia lidado com casos semelhantes. Acho que alguém pode estar morando lá ilegalmente e estou preocupado com questões de responsabilidade. Você observou evidências de ocupação? Padrões estranhos na coleta de lixo, luzes acesas em horários estranhos e vizinhos relataram ter visto pessoas entrando e saindo. Como proprietário do imóvel, preciso que isso seja documentado oficialmente. O oficial Martinez agendou uma inspeção para a terça-feira seguinte. Através das minhas câmeras de segurança, eu a vi chegar pontualmente às 10 horas da manhã, com uma prancheta na mão. Quando ela bateu na porta da frente, pude ver Michael e Rebecca correndo em pânico pelas câmeras internas que eu havia instalado. Eles se tornaram especialistas em desaparecer, mas dessa vez era diferente. O policial Martinez não estava apenas verificando a propriedade e indo embora. Ela estava conduzindo uma investigação completa. Ela caminhou pelo perímetro, notando evidências de habitação. Marcas recentes de pneus, pontas de cigarro recentes, uma pequena horta que alguém estava cuidando. O mais prejudicial era a situação do lixo. Rebecca estava colocando o lixo para fora regularmente, mas usando as antigas etiquetas de endereço de Dorothy. O oficial Martinez fotografou tudo, criando um registro oficial de ocupação não autorizada. O aviso de violação que apareceu na porta da frente 2 dias depois foi só o começo. Também entrei em contato com o Departamento de Saúde, expressando preocupações sobre possíveis condições insalubres em uma propriedade desocupada. Às vezes, os invasores criam riscos à saúde, expliquei ao inspetor. Quero ter certeza de que a propriedade está segura antes de decidir se alugo ou vendo. Essas visitas oficiais criaram um padrão de intrusão constante que transformou seu santuário em uma fonte de ansiedade perpétua. Cada batida na porta pode ser outro inspetor, outra violação, mais um passo em direção à descoberta. Mas minha mudança mais devastadora foi financeira. A certidão de óbito de Michael foi processada por todas as agências relevantes, e comecei a usá-la sistematicamente para desmantelar sua base econômica. Comecei com seus cartões de crédito. O departamento de luto de cada empresa foi compreensivo e eficiente quando liguei para relatar a morte do titular do cartão. Sinto muito pela sua perda, Sra. Patterson. Cancelaremos todos os cartões imediatamente e resolveremos a conta por meio dos procedimentos do espólio. Suas contas bancárias seguiram o mesmo padrão. Como sua viúva legal, forneci certidões de óbito e transferi tudo para a administração patrimonial sob meu controle. A conta corrente de Michael, suas economias, até mesmo a pequena conta que ele mantinha para despesas comerciais. Tudo passou a ser meu para ser administrado. Foi particularmente gratificante entrar em contato com a empresa de telefonia celular. A linha do Sr. Patterson será encerrada imediatamente, confirmou o representante de atendimento ao cliente. Qualquer saldo remanescente será liquidado por meio do espólio. Imaginei Michael tentando fazer ligações e descobrindo que seu telefone havia sido desativado. Não havia como entrar em contato com as empresas de serviços públicos, não havia como providenciar novos serviços, não havia como manter as conexões digitais que a vida moderna exige. Todos os recursos financeiros com os quais Michael contava para sua nova vida foram sistematicamente cortados. Ele planejou acessar suas contas conjuntas, usar seus cartões de crédito e manter seus padrões normais de gastos enquanto estivesse oficialmente morto. Em vez disso, ele se viu completamente isolado da base econômica que havia construído ao longo de 15 anos de casamento. Por meio de minha pesquisa sobre administração de imóveis, descobri que Rebecca estava ligando para empresas de serviços públicos do telefone fixo de Dorothy, tentando restaurar os serviços. Os registros telefônicos que eu tinha à disposição enquanto proprietário investigava o uso não autorizado revelaram conversas cada vez mais desesperadas. Ela tentou abrir novas contas em seu nome, mas sem histórico de crédito estabelecido naquele endereço e com crescentes dúvidas sobre seu relacionamento com a propriedade, essas tentativas falharam repetidamente. As empresas de serviços públicos começaram a suspeitar das solicitações irregulares e das informações conflitantes que estavam recebendo.
As tentativas de Michael foram ainda mais reveladoras. Usando telefones emprestados e nomes falsos, ele tentou restaurar os serviços alegando ser sobrinho de Dorothy ou zelador da propriedade. Essas mentiras foram rapidamente desvendadas quando as empresas de serviços públicos cruzaram suas informações com registros oficiais de propriedade, que me mostraram como o único proprietário legal. Minha confiança crescia a cada manobra bem-sucedida. A mesma atenção aos detalhes que me tornou um administrador doméstico eficaz agora estava sendo canalizada para a guerra estratégica. Eu mantive planilhas detalhadas monitorando cada ação que tomei, cada agência que contatei, cada ponto de pressão que ativei. A mulher que Michael havia descartado como uma esposa passiva e dependente estava revelando capacidades que ele nunca havia se preocupado em notar. Eu sempre cuidei da logística da nossa casa, administrei nossa agenda social, coordenei reparos e serviços, habilidades que se traduziram perfeitamente na coordenação de seu isolamento sistemático. Dormir ficou mais fácil agora do que nos últimos meses. Em vez de ficar acordado revivendo momentos de traição, eu passava as noites planejando os movimentos do dia seguinte. A tristeza que antes me consumia havia se transformado em energia focada, direcionada a um objetivo claro. Enquanto isso, a tendência natural da nossa pequena cidade à fofoca estava trabalhando a meu favor. Mencionei meu problema com invasores para alguns vizinhos importantes que naturalmente compartilharam a informação com outros. A casa de Dorothy, antes invisível em sua normalidade suburbana, tornou-se um ponto focal de atenção da comunidade. A senhora Tim, da casa ao lado, começou a passear com seu cachorro em frente à casa 2 vezes por dia, anotando placas de carros e padrões de atividade. O carteiro, Charlie, começou a prestar mais atenção às solicitações de entrega e tentativas suspeitas de encaminhamento de correspondências. Até mesmo vizinhos adolescentes começaram a tratar a casa como entretenimento, reunindo-se ocasionalmente do outro lado da rua para ver se conseguiam localizar os misteriosos ocupantes não autorizados. Cada movimento de Michael e Rebecca estava sendo observado por uma rede informal de vigilância do bairro que havia se formado em torno das minhas preocupações com a propriedade. O isolamento deles estava se tornando completo, presos dentro de uma casa que não podiam ocupar legalmente, cercados por uma comunidade que monitorava ativamente sua presença, sem recursos financeiros e enfrentando crescente pressão oficial de diversas agências governamentais. A pressão psicológica estava funcionando exatamente como eu pretendia. Através das minhas câmeras de segurança, pude ver o quanto isso estava acontecendo. Suas conversas pareciam mais tensas, seus movimentos mais paranoicos, toda a sua existência reduzida a se esconder e sobreviver, em vez de aproveitar sua suposta fuga romântica. Michael queria começar do zero. Em vez disso, ele estava descobrindo o que significava não ter nenhuma base. A ligação ocorreu às 19h23 de uma quinta-feira à noite, 3 meses e 2 dias após a revelação do Sr. Henderson no crematório. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando meu telefone tocou com um número desconhecido. Algo no momento e nos dígitos desconhecidos fez meu pulso acelerar antes mesmo de eu atender. Sandra, por favor, não desligue. A voz de Michael me atingiu como água gelada. Depois de meses observando-o através de câmeras de segurança, ouvir suas palavras reais pareceu surreal. Ele parecia mais velho, tenso, com uma ponta de pânico que eu nunca tinha ouvido durante nossos 15 anos de casamento. Quem é? Perguntei, embora ambos soubéssemos que aquela farsa era inútil. Sou eu. Precisamos conversar. Houve alguns problemas com a casa da mãe. E acho que houve um mal-entendido. Complicações. Mal-entendidos. A linguagem cuidadosa de um homem tentando discutir sua falsa morte sem realmente admitir a fraude por meio de uma linha telefônica que pode ser gravada. Desculpe, mas acho que você ligou para o número errado. Meu marido morreu. Sandra, por favor. Sei que isso é confuso, mas há coisas sobre o acidente que não. Não aconteceu do jeito que as pessoas pensam. Posso explicar tudo se você apenas ouvir. Deixei-o falar, acomodando-me na cadeira da cozinha com a satisfação de um jogador de xadrez observando seu oponente perceber que está em xeque-mate. Sua voz carregava a energia desesperada de alguém que ficou sem opções e estava buscando qualquer salvação. A casa. A casa da minha mãe. Houve um erro com os serviços públicos e tem uma placa de anvêndice que não deveria estar ali. Alguém está agendando inspeções e causando problemas para as pessoas que deveriam cuidar da propriedade. As pessoas que cuidam da propriedade.
Mesmo agora, em seu desespero, Michael não conseguia admitir o que tinha feito. Não sei do que você está falando, eu disse calmamente. Herdei aquela casa quando meu marido morreu. Como proprietária legal, tenho todo o direito de mantê-la como achar melhor. Mas você não entende. Tem gente lá que estava me ajudando com os preparativos antes do acidente. Eles não podem ser simplesmente jogados fora sem aviso prévio. Arranjos para quê? O silêncio se prolongou tanto que me perguntei se ele havia desligado. Por fim, sua voz voltou mais baixa e mais derrotada. Sandra, por favor. Independentemente do que você acha que sabe sobre o que aconteceu, nós podemos resolver. Mas você tem que interromper a venda e reativar os serviços públicos. Essas pessoas estão em uma situação muito difícil. Foi então que decidi acabar com seu sofrimento de incerteza. Michael, eu sei exatamente o que aconteceu. Eu sei sobre sua falsa morte. Eu sei sobre Rebecca. Eu sei sobre o bilhete que você deixou no caixão prometendo a ela um novo começo financiado pela minha dor. E eu sei que vocês dois estão morando ilegalmente na minha casa. A casa que herdei quando vocês morreram legalmente. O silêncio dessa vez foi profundo. Eu consegui imaginar o rosto dele, aquela expressão especial que ele tinha quando um de seus planos dava errado de uma forma que ele não havia previsto. Como você? O diretor do crematório me ligou há 3 meses. Sua carta de amor para Rebecca foi bastante informativa. Você realmente achou que poderia orquestrar sua própria morte e eu ficaria para sempre como a viúva enlutada? Sandra, me escuta com atenção. Não é isso que você está pensando. Rebecca e eu estamos ocupando minha casa sem permissão enquanto você está legalmente morto e ela está desempregada. Eu sei exatamente o que é isso, Michael. O que eu acho que você não entende é o que eu fiz a respeito. Comecei a listar tudo metodicamente. As câmeras de segurança, os serviços públicos cancelados, as contas bancárias encerradas, os cartões de crédito cancelados, as violações de código de execução, as inspeções do Departamento de Saúde, a listagem de imóveis. Todas as contas que você achava que podia acessar foram fechadas. Todos os cartões de crédito que você planejou usar foram cancelados devido à morte do titular. Seu plano telefônico foi encerrado. A casa da sua mãe é minha, legalmente e atualmente listada para venda. Seus imóveis para alugar também são meus, suas contas de investimento foram transferidas para meu controle como sua viúva. A cada item que eu mencionava, sua respiração ficava mais difícil. Quando terminei, ele estava hiperventilando de forma audível. Você não pode fazer isso. Essas contas, essas propriedades, metade disso é meu. Você está morto, Michael. Mortos não possuem propriedades. Pessoas mortas não têm direitos. Você se certificou disso quando apresentou sua própria certidão de óbito. Isso é loucura. Você está destruindo tudo o que construímos juntos. Não, você o destruiu quando decidiu fingir sua morte e roubar nossos bens para financiar seu negócio. Só estou me certificando de que você continue morto. Foi quando ouvi a voz de Rebecca ao fundo, aguda de pânico. Ela claramente estava ouvindo o lado dele da conversa. O que ela quer dizer com não podermos acessar as contas? Você disse que tínhamos dinheiro guardado. Rebecca, agora não. Você disse que sua mãe lhe deixou dinheiro. Disse que estaríamos financeiramente seguros. A discussão deles aumentou rapidamente. 3 meses de pressão e isolamento aparentemente desgastaram o relacionamento deles até o ponto de ruptura. A voz de Rebecca ficou mais alta e acusatória à medida que a realidade da situação se cristalizava. Você me disse que ela era burra. Disse que ela nunca descobriria como administrar dinheiro ou propriedades. Você disse que ela estaria muito triste para prestar atenção. Ela deveria estar. A admissão de Michael ficou no ar entre nós. Mesmo em seu desespero, seu desrespeito fundamental pela minha inteligência permaneceu inalterado. Eis o que vai acontecer, eu disse, interrompendo a discussão. Vocês têm 48 horas para se retirarem e retirarem todos os seus pertences da minha propriedade. Depois disso, vou chamar a polícia para denunciar invasores. Sandra, você não entende o que está pedindo. Não temos para onde ir. Rebecca perdeu o emprego, e eu não posso. Você não pode o quê?
Conseguir um emprego, abrir uma conta bancária, alugar um apartamento. Claro que não. Você está legalmente morto. Você se tornou um fantasma, Michael. E fantasmas não vivem no mundo real. O poder da minha voz surpreendeu até a mim. Durante 4 meses, fiquei operando nos bastidores, manipulando as circunstâncias. Agora, falando diretamente com o homem que me traiu, senti todo o alcance do meu controle. Você queria começar do zero. Parabéns. Você pode começar do nada. Assim como você me deixou. A diferença é que eu ainda estou legalmente vivo. E a Rebecca? Ela só soube da falsa morte depois. Rebecca sabia que estava tendo um caso com um homem casado. Qualquer outra mentira que você contou a ela é entre vocês dois? Minha preocupação é tirar os invasores da minha casa. Desliguei o telefone diante dos seus protestos. Minhas mãos estavam surpreendentemente firmes quando coloquei o telefone no gancho. Do lado de fora da janela da minha cozinha, a luz do entardecer estava desaparecendo. Mas pela primeira vez em meses, senti que estava entrando na claridade e não na escuridão. A situação havia virado completamente, e Michael finalmente estava aprendendo o que era se sentir impotente diante das decisões calculadas de outra pessoa. As imagens de segurança da sexta-feira à noite eram tudo o que eu esperava ver. Às 2h17, os faróis iluminaram a entrada da garagem de Dorothy enquanto o pequeno sedã de Rebecca parava na casa pela última vez. Através das câmeras de visão noturna, observei Michael e Rebecca se movendo como sombras, carregando seus pertences com a eficiência desesperada de pessoas que sabiam que estavam ficando sem tempo. Eles tinham tão pouco para levar. 3 meses escondidos reduziram sua grande fuga romântica a algumas malas e sacos de lixo. Michael carregava uma caixa que parecia conter seus eletrônicos, enquanto Rebecca lutava com o que pareciam ser suas roupas e itens pessoais. O contraste com a chegada confiante deles meses antes era gritante. Então eles se mudaram para o que pensavam ser seu palácio secreto. Agora eles estavam fugindo como refugiados. Observei Michael dar uma última olhada na casa antes de entrar no banco do passageiro. Mesmo com as imagens granuladas das câmeras de segurança, sua linguagem corporal transmitia derrota. Rebecca dirigia, sua postura rígida com o que presumi ser raiva e desilusão. Eles desapareceram na noite às 2h43 da manhã e nunca mais os vi. O silêncio que se seguiu foi profundo. Durante 4 meses, essas câmeras me mostraram vislumbres de sua situação decadente, suas discussões, sua ansiedade, seu desespero crescente. Agora as telas mostravam salas vazias e corredores silenciosos. A casa de Dorothy finalmente era minha, sem a complicação de ocupantes indesejados. Mas mais do que o espaço físico, eu havia recuperado algo muito mais valioso: meu senso de identidade. A mulher que descobriu a traição de Michael 4 meses antes estava devastada, perdida, completamente despreparada para a realidade de sua crueldade calculada. A mulher que o viu fugir noite adentro era alguém completamente diferente. Descobri capacidades que nunca soube que possuía. Pensamento estratégico, perspicácia financeira e habilidades de guerra psicológica que teriam parecido impossíveis durante meus anos como esposa convencional de Michael. Sua traição inadvertidamente me libertou de limitações que eu nem sabia que existiam. Durante 15 anos, fui a esposa que dava apoio, a administradora da casa capaz, a mulher que cuidava dos detalhes enquanto o marido tomava as decisões importantes. A falsa morte de Michael me forçou a tomar a iniciativa, e descobri que eu era muito bom nisso. A transformação não passou despercebida. Algumas semanas depois que a situação dos invasores foi resolvida, os vizinhos começaram a se aproximar de mim com genuína admiração. Sandra, a maneira como você lidou com tudo é simplesmente extraordinária, disse-me a senhora Tim durante um encontro casual no supermercado. Administrar bens herdados enquanto lida com um luto, e você resolveu todo esse problema com muita eficiência. A maioria das pessoas teria chamado a polícia imediatamente, acrescentou Tom Morrison, que morava na mesma rua. Mas você lidou com isso pelos canais legais adequados, documentou tudo corretamente. Muito impressionante. O respeito em suas vozes parecia diferente da simpatia educada que recebi como viúva de Michael. Isso foi um reconhecimento da minha competência, da minha inteligência, da minha capacidade de lidar com problemas complexos de forma independente. As pessoas agora me viam como alguém formidável, não frágil.
A corretora imobiliária, Margaret Thornton, falou muito bem das minhas capacidades quando ligou para discutir a retirada da casa do mercado. Tenho que dizer, Sandra, sua abordagem à situação de ocupação não autorizada foi magistral. Você criou pressão legal documentada, mantendo total distância profissional. Já vi proprietários ficarem emocionados e cometerem erros, mas você lidou com tudo perfeitamente. Decidi ficar com a casa de Dorothy em vez de vendê-la. A decisão surpreendeu até a mim no início, mas quanto mais eu pensava nisso, mais simbolicamente importante ela se tornava. Este era o lugar onde Michael pensava ter encontrado refúgio com sua amante, onde planejava aproveitar os frutos de sua traição. Em vez disso, geraria renda de aluguel que financiaria minha nova independência. A reforma levou 6 semanas e transformou a casa completamente. Removi todos os vestígios da ocupação de Michael e Rebecca. Pintura nova, piso novo, acessórios novos, paisagismo novo. O quarto principal onde eles compartilharam seu romance roubado se tornou um espaço iluminado e arejado, sem nenhuma conexão com o engano. A cozinha onde eles brincavam de casinha foi modernizada com linhas limpas e cores neutras. Quando terminei, a casa de Dorothy parecia melhor do que nas últimas décadas. A primeira inquilina, uma jovem professora chamada Emily, apaixonou-se imediatamente. A renda do aluguel por si só seria suficiente para sustentar meu estilo de vida confortável, mas era a satisfação psicológica que mais importava. Todo mês, quando o pagamento do aluguel de Emily chegava, eu me lembrava de que o suposto refúgio de Michael havia se tornado minha base financeira. O lugar onde ele pensava estar seguro das consequências de suas ações agora estava gerando os meios para minha contínua independência dele. Olhando para trás, 6 meses depois, percebi que minha abordagem metódica tinha sido muito mais satisfatória do que a justiça imediata teria sido. Simplesmente ligar para a polícia naquele primeiro dia teria resultado em prisões e processos, mas não teria dado a Michael a experiência prolongada de impotência que ele infligiu a mim. Em vez disso, ele viveu por meses com a mesma incerteza e medo que eu experimentei depois de descobrir sua traição. Ele aprendeu o que significava não ter controle sobre as circunstâncias, não ter recursos aos quais recorrer, não ter rede de segurança para protegê-lo quando tudo desabasse. Mais importante ainda, ele descobriu que a mulher que ele considerava indefesa era, na verdade, capaz de desmantelar sistematicamente todo o seu mundo. A vingança estava completa, mas era mais do que apenas uma retribuição. Por meio do processo de recuperação do meu poder, descobri quem eu realmente era por trás dos 15 anos em que fui a Sra. Michael Patterson. Eu era mais forte, mais inteligente e mais capaz do que qualquer um de nós jamais imaginou. Michael queria acabar com sua antiga vida e começar uma nova. No final, ele conseguiu, mas fui eu quem renasceu. Ele estava em algum lugar lá fora vivendo como um fantasma de seu antigo eu, enquanto eu finalmente estava vivendo como meu verdadeiro eu. A mulher que ele tentou destruir se tornou mais poderosa do que a mulher com quem ele se casou. Isso parecia a justiça mais perfeita de todas. Essa história de vingança calculada conquistou você completamente. Clique no botão curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Sandra calmamente revelou que sabia de tudo durante aquele telefonema aterrorizante, observando o mundo de Michael desmoronar em tempo real. Qual foi seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias de cair o queixo como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum upload.